Quando Moisés tira o povo do Egito, o povo celebra: poxa, agora a gente pode viver em paz, agora a gente pode voltar para a nossa terra e voltar para a nossa vida. Houve festa, mas o povo continuou pecando. Portanto, livre do Egito, mas ainda escravo do pecado. O sacrifício de Jesus na cruz faz com que liberte todo aquele que crê no seu sacrifício. Liberte do quê? Do pecado, da escravidão do pecado. Porque o pecado destrói teu corpo, destrói tua vida e te leva para o inferno. Mas quando Jesus entregou a sua vida como sacrifício, e você creu neste sacrifício, e você honra este sacrifício, então você é livre daquilo que te levaria para a condenação. Glória a Deus, pessoal. Lucas capítulo 22, verso 13, diz o seguinte: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa, e quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes: olha o que Jesus disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ou tomando um cálice, ele deu graça e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, ou seja, não beberei esse vinho até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Escuta essa frase aqui, gente, a pregação começa aqui, ó. Este cálice é a nova aliança. Está pegando aí? Nova aliança. Por que ele está dizendo nova? Porque já havia uma. Aqui ele havia feito com Abraão, certo? Então, aqui Deus havia feito com Abraão. Então Jesus está dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Por favor, preste atenção, pessoal. Essa palavra é uma palavra muito maravilhosa, porque Jesus, antes de ir para a cruz, ele deu vários passos do que iria acontecer, de como seria sua crucificação, sua ressurreição, seu ressurgimento, e para onde ele iria depois de tudo isso. Por que isso? Nós estamos falando hoje aqui de um texto que vai falar sobre a Páscoa, e de repente Jesus muda tudo. Espera aí, é Páscoa ou é a Santa Ceia? Por isso que eu quero a sua atenção. Estava tudo pronto para fazer-se a Páscoa. Aliás, foi muito engraçado, né? Porque Jesus chamou um dos discípulos e falou assim: olha, vou dar uma missão para você. Está vendo aquela mulher com um cântaro na cabeça? Segue ela, vai até a casa dela e diga para ela, quando chegar lá: o mestre precisa estar hoje aqui. Você pode receber o mestre? E a mulher aceitou, disse: sim, será uma honra. Pois então prepara, a Páscoa vai ser hoje aqui.
As famílias judias, essa é uma tradição até hoje, se comemoram a Páscoa. Nós cristãos, nós não comemoramos a Páscoa intensamente, porque nós não somos judeus. E vou explicar para você o porquê disso. Nós não somos judeus, nós somos brasileiros. Nós não somos israelitas, nós somos o quê? Brasileiros e cristãos. Então, por favor, preste atenção. Jesus foi naquela noite, então, celebrar a Páscoa. Estava lá o pão, acabamos de ler aqui. Estava lá o pão, estava lá o cálice. Por que havia o cálice? Porque a Páscoa, o que é a Páscoa? A Páscoa é uma celebração de lembrança da saída do povo de Israel do Egito, a libertação. Então Deus falou para Moisés que todos os anos comemorassem uma data, um dia, que relembrassem a saída do povo de Israel do Egito, a libertação dele. Então seria uma comemoração em libertação. Pega isso aqui, ó. Uma comemoração de libertação, uma comemoração em recomeço. Saiu do Egito, foram libertos, saiu do Egito, um novo recomeço. Então, libertação e recomeço. Para quem? Para os judeus. Libertação, recomeço para quem? Vamos lá, gente, oh meu Deus. Libertação e recomeço para quem? Para os judeus. Participa, porque se você não participa, você vai sair daqui sem entender nada. Essa foi a ordem de Deus. E Jesus está lá naquela noite, naquela casa. Já viu o quadro da Santa Ceia? Aonde tem a imagem de Jesus celebrando a Santa Ceia? Está ele e os 12 discípulos. Então foi nessa casa. E no momento em que Jesus pegou o pão para todos comerem, para relembrar isso, a Páscoa, Jesus ali instituiu algo novo. Ele partiu o pão e disse assim: olha pessoal, isso aqui é o meu corpo. Quando fala da nova aliança, ele pegou o cálice e tomou o cálice, é porque quando eles comiam o pão ázimos, os pães ázimos, era um pouquinho amargo, e aí se tomava um pouquinho de suco de uva, tinha lá um copo de suco de uva para tomarem, mastigar bem o pão, pães ázimos, e beberem um pouco do suco da uva. Era uma celebração. Então Jesus usou a Páscoa para instituir naquele dia a Santa Ceia, dizendo o seguinte: este pão representa o meu corpo, e esse cálice representa o meu sangue, que será derramado por amor de muitos para remissão de pecados. Então a gente precisa entender o seguinte: na Páscoa houve uma libertação, houve um recomeço para os israelitas, certo? Agora, para os cristãos, a Santa Ceia, ela tem o mesmo propósito, só que não chama-se Páscoa, chama-se libertação, chama-se crucificação, salvação dos pecadores. Então o que a gente vai entender? A gente vai entender que o sacrifício de um homem na cruz, Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, liberta a humanidade do pecado. Então o texto está querendo dizer que o pecado é pior do que a escravidão lá no Egito. Consegue me entender? O pecado, ele escraviza o ser humano de tal forma que, além de destruir seu corpo, sua vida, ainda leva a sua alma para o inferno. Pegou aí agora? A escravidão no Egito não. A escravidão no Egito, as pessoas ficavam lá trabalhando sem ganhar salários, eram escravas, eram humilhadas e morriam, por ali acabava. E quantas pessoas morreram, né? Morria e ficava por isso. A crucificação de Jesus
é muito além, porque quando Moisés tira o povo do Egito, o povo celebra: poxa, agora a gente pode viver em paz, agora a gente pode voltar para a nossa terra e voltar para a nossa vida. Houve festa, mas o povo continuou pecando. Portanto, livre do Egito, mas ainda escravo do pecado. Quem está me entendendo, por favor? Pegou aí agora? O povo israelita, livre da escravidão do Egito, mas ainda escravo do pecado. Então Jesus faz com que o seu sacrifício liberte não só os israelitas, é por isso que alcança agora a mim e a você. O sacrifício de Jesus na cruz faz com que liberte todo aquele que crê no seu sacrifício. Liberte do quê? Do pecado, da escravidão do pecado. Porque o pecado destrói teu corpo, destrói tua vida e te leva para o inferno. Mas quando Jesus entregou a sua vida como sacrifício, e você creu neste sacrifício, e você honra este sacrifício, então você é livre daquilo que te levaria para a condenação. Glória a Deus, pessoal. Então Jesus participa com eles: olha, coma, fazer isto em memória de mim. Observe que Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma ordem não para celebrar a Páscoa, mas Jesus dá uma ordem para celebrarem a ceia. Fazer isto em memória de mim. É uma ordem. E por essa ocasião que estamos aqui hoje, vamos cumprir esta ordem. Nós vamos receber o pão, que representa o corpo de Cristo, e nós vamos receber o cálice, que representa o seu sangue. Mas de nada adianta você receber o pão e o cálice se você não reafirmar na sua vida, dentro de você, que o sacrifício de Jesus valeu a pena por você. E isso não é só de boca. Eu vou dizer de novo: não adianta você pegar o pão e o cálice, comer e beber, se você não reafirmar um compromisso seu com Ele, você dizendo que você acredita no sacrifício dele, você dizendo que você se arrepende dos seus pecados, você reafirmar a aliança que Ele fez. Lembra quando Ele disse, vamos voltar lá no verso, lá no verso 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Nova aliança. Então o que eu estou falando aqui para você é você reafirmar publicamente, reafirmar, renovar, e não ter vergonha de fazer isso, o seu compromisso com Deus. Quando a gente está diante da mesa do Senhor, da presença do Senhor, a gente se sente feliz, porque Ele morreu e ressuscitou e está entre nós. Como o louvor disse: vive entre nós outra vez. Não é o louvor que cantamos ainda há pouco? Vive entre nós outra. Por isso podemos agora adorar. Então é muito bom quando estamos diante dele e ele diante da gente. Mas quando terminar a Santa Ceia, como é que vai ser a sua vida? Quando você voltar para casa, como é que vai ser a sua vida? Lembre-se que aqui fizemos ou faremos uma reafirmação da aliança, tal como ele fez. Se ele disse assim: essa é a nova aliança, e os discípulos creram, e eles creram intensamente, que levaram essa palavra aos quatro cantos da terra e chegou até a nós, assim nós devemos reafirmar todas as vezes, como ele disse: fazer isto em memória de mim. Então todas essas vezes nós teremos que reafirmar: Senhor, eu creio no teu sacrifício, eu creio na tua ressurreição, eu peço perdão pelos meus pecados, e que o teu sangue, como o texto bíblico diz, me purifique de todo
pecado. Que o teu sangue lave o meu coração, a minha alma, da culpa. Porque naquela época se pegava um cordeiro e derramava o sangue daquele cordeiro para pagar o pecado de alguém que cometeu. E agora, um único sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus, fez com que parassem de matar os animais, de sacrificar os animais, porque o Senhor disse: eu estou cheio de sacrifícios, ou de derramamento de sangue, porque um só sangue que foi derramado foi o suficiente para que o Pai recebesse aquele sangue como oferta, como sacrifício, e o Pai aceitou o sacrifício do Filho Jesus para garantir a nossa vida eterna. Glória a Deus, pessoal. Só que não só apenas falar. Quando eu disse aqui reafirmar que creio, isso não é suficiente. Não me leve a mal do que vou dizer, porque eu não estou aqui para agradar ninguém, e nem estou aqui para passar pano em ninguém. Estou aqui para falar a verdade, pessoal, e também não estou aqui para ser ignorante, mas para ser correto. Eu procuro trazer para vocês uma palavra honesta e correta. Não adianta você dizer que ama a Deus, participar da Santa Ceia, dizer eu te amo, eu te adoro, e quando você sair por aquela porta, você acender o cigarro, você voltar para a mesa do bar, você voltar a fazer a sua vida errada. Não adianta. Não adianta. Então, quando a gente fala de compromisso com Deus, de reafirmar a aliança, é como um casamento. Eu penso que a expressão melhor é isso, casamento. Quando você casa, você deve fidelidade à pessoa com quem você casou, ou não? Você deve fidelidade. Você fez uma troca de aliança dizendo: eu prometo a você te amar e te respeitar na saúde, na doença, nos dias bons, nos dias ruins, até o fim da minha vida. Você fez ali um juramento. Com Deus é a mesma coisa. Por isso é que se fala de aliança. Por isso é que se fala de quê, gente? De aliança com Deus. Quando Jesus diz: essa é a nova o quê? Aliança. Então, se está falando de aliança, e dei o exemplo de casamento, então vamos melhorar isso. Se ele falou de aliança, então fala de casamento. Então a igreja, que é o povo, representa a noiva, correto? E ele representa o noivo. E o noivo vai vir se encontrar com a sua. Gente, nos casamentos, não sei se ainda é, mas na cultura judaica, quando se tem uma festa de casamento, quem fica esperando, aqui no Brasil quem espera é o noivo, né? Espera a noiva entrar, não é? Mas no casamento judaico é diferente. É a noiva que fica plantada no altar esperando o noivo chegar. Na cultura judaica é assim, a noiva fica lá, certo? Porque ela foi na frente, ela foi se embelezar, ela foi se preparar, então ela vai na frente. E aí o noivo, ele chega horas depois com os seus convidados, né? E ele entra na festa se encontrar com a noiva. E na Bíblia a gente sempre vai encontrar essa expressão: o noivo virá encontrar com a noiva. Quem é a noiva aqui? Então nós somos a noiva, precisamos estar preparados, porque o noivo está vindo aí, certo? Então agora você vai entender que quando eu disse que não adianta você comer a Santa Ceia, dizer Jesus eu te amo, dizer Jesus eu te adoro, eu creio no teu sacrifício, e quando sair por aquela porta fazer tudo errado, quando eu disse que não adianta, você vai entender agora o porquê. Porque se nós somos a noiva tem que estar bonita. A noiva, aos olhos de Jesus, ela tem que ser pura, santa, imaculada, correto? Imagina aí, a noiva está aqui esperando o noivo, aí o noivo está entrando lá. Quando o noivo chegar e ver a noiva toda suja, toda maltrapilha, o que o noivo vai dizer?
Tchau, tu é doido, é? Não é não? Mas se o noivo vem, e quando ele encontra a noiva, e ela está lindíssima, ela está impecável, a noiva está preparada, e o que o noivo vai sentir? Muita alegria. Poxa, não vejo a hora abraçá-la, não vejo a hora estar logo próximo dela. Não é assim, pessoal? Agora, não é assim, gente? Assim será a volta de Jesus. A noiva precisa estar preparada. Quando eu digo preparada, quero dizer pura, santa, imaculada, preparada. Porque quando o noivo vier, vai encontrá-la pronta. E aí você sabe que na parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, onde fala das 5 loucas e das 5 prudentes, as prudentes, quando abriu-se a porta, elas entraram e fechou-se a porta. À meia-noite ouve-se uma voz dizendo: o noivo chegou. E aquelas loucas estavam dormindo e se acordaram e disseram: acabou o nosso azeite, nós estamos no escuro, abre-nos a porta. E quem está lá do outro lado vai dizer: eu não sei quem é vocês, apartem-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é muito triste, pessoal. Então entenda que alguém que passou a vida inteira orando, vindo à igreja, e não se preparou, porque estar na igreja não significa que você está salvo. Entrar na igreja qualquer um entra, ou não? Vir para a igreja qualquer um vem, não quer dizer que está salvo. Então quem é que está salvo? Está salvo aquele que pratica as palavras do Senhor. Está salvo aqueles que levam a sério a sua aliança com Deus. Sim, eu quero que abra aí 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 também, que nos diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Eu vou ler de novo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeu, gregos, quer servos, quer livres, somos membros de um só corpo. Amém, gente? Eu estou lendo essa palavra para você, para fazer você entender a conexão, a ligação que Cristo faz com todo aquele que crê no seu sacrifício, na sua ressurreição, sendo israelita, sendo grego, sendo judeu, sendo brasileiro. Todo aquele que crê no seu sacrifício, então vai se integrar a esse corpo. Ainda falando sobre casamento, quando dois se unem em um só propósito de se casar, tornam-se um só corpo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que o corpo, ele tem muitos membros, e todos os membros estão ligados a um só corpo. E quer dizer que esses membros do corpo, eles têm que estar em sintonia, sim ou não? Se o meu pé esquerdo quer ir para um lado e a minha perna direita quer ir para outro lado, vai dar certo? Não vai dar certo. E aí o entendimento da palavra está aí, ó. Nós, todos nós, somos pecadores. Eu não posso dizer que sou mais santo do que você. Você não pode dizer que você é mais santo do que eu.
E aí está valendo para aqueles pastores que se acham melhor do que os outros. Você não é melhor do que os outros, nem de mim do que nem ninguém outro. Todos nós somos membros de um só corpo. Eu vou dizer de novo, alguns companheiros que precisam entender isso. Quem sou eu para ensinar? Mas não sou eu quem está ensinando. Quem está ensinando é a palavra de alguns companheiros. Te peço perdão por isso, mas não se ache melhor do que os outros. Não se ache mais santo do que os outros, porque o Senhor não é. É tão pecador quanto eu, como qualquer um de nós aqui. Ou não? É isso que nos faz ser um só corpo. A gente tem que se entender. A gente tem que andar em harmonia. Não é verdade? E se um achar que é mais importante do que o outro, e aí como é que vai ser? O meu braço, esse aqui é mais importante do que esse? Não! Não é! Todos os membros desenvolvem a sua função, mas nenhum é mais importante do que o outro. Então todos têm que estar numa harmonia. E é triste saber que existem alguns companheiros que arrotam santidade e são sujos. Não estou aqui para julgar, isso não é julgamento, isso é uma chamada de atenção. E se o Espírito Santo faz uma chamada de atenção, é porque Ele ama. Dizem que remédio amargo é o que cura rápido. Não diz, tem um negócio desse assim, não é? O remédio amargo é o que cura mais rápido. Então, se esse é um remédio amargo para alguém, aceite, porque vai te curar e vai te fazer bem. Então entenda que a palavra nos revela hoje que fazemos parte de um só corpo. Versículo 13: porque todos nós fomos batizados em um espírito, formado em um corpo. E aí ele abre o leque. A salvação não é só para judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, ou seja, qualquer um que crê, qualquer um que acredita no sacrifício de Jesus é salvo. E aí, para terminar, pessoal, falamos aqui que Jesus está falando na unidade, sim ou não? Falamos aqui da unidade, que Jesus coloca cada um no seu devido lugar e que somos todos iguais perante a Ele. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: que quando você for salvo e chegar no reino da glória de Deus, que você encontrar alguém lá que você não esperava ver, como é que vai ser? Não entenderam o que eu falei? Eu vou dizer de novo. Qual será a sua surpresa quando você entrar no reino da glória de Deus e encontrar lá alguém que você não esperava ver? Ixi, o fulano está aqui. E agora? Percebeu como é que é o negócio? Essa coisa, gente, de se achar melhor que o outro. Eu posso entrar no reino, ele não. Ei, para com isso. Quem constituiu você juiz para dizer: eu posso entrar no reino, ele não? Tá certo isso? Não. É capaz até de você perder, porque você está se achando melhor do que o outro. É capaz de nem você entrar, porque você se acha melhor do que alguém, e o Senhor dizer: não, você não vai entrar não, você foi orgulhoso. Então entenda que o reino de Deus foi preparado para todos, e quem é que vai entrar lá? Vai entrar lá aquele que for lavado, remido pelo sangue de Jesus. Mas lavado e remido quer dizer nova criatura, um novo recomeço. Então Jesus faz a alusão
da Santa Ceia, a Páscoa, quando diz a libertação dos israelitas do Egito foi uma libertação e um recomeço. A morte e o sacrifício de Jesus faz alusão à mesma coisa. O seu sacrifício, a sua morte e ressurreição liberta da escravidão do pecado e da morte aqueles que creram no seu sacrifício. Amém, pessoal? E por causa do sacrifício de Jesus, estamos salvos e livres. Não quer dizer que agora que eu fui perdoado, que agora eu posso continuar na minha vida desregrada. Não, não é isso. Você deve manter a sua aliança. Você deve, por isso que se fala de renovação, por isso que se fala de reafirmar a aliança. Porque enquanto estivermos aqui, nós somos falhos, pecadores. Falhamos ontem, falhamos hoje. Sim ou não, pessoal? E a gente tem que lavar nossas vestes todos os dias. Todos os dias a gente tem que ir lá para o cantinho do confessionário, dobrar o joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Temos que fazer isso. Quem está me entendendo, pessoal? Ir lá, dobra os seus joelhos. E não tem essa de confessar o seu pecado para alguém, não. Porque ninguém tem poder para perdoar os seus pecados. Confesse para Deus, dobre os seus joelhos, conte tudo para Ele. Diga: Senhor, eu estou envergonhado porque fiz isso, isso e aquilo. Lava o meu coração, me dá mais uma oportunidade e eu vou te servir. É essa oração que agrada a Deus. E nós vamos orar agora, nós vamos servir a Santa Ceia. E nós vamos orar antes, pedindo a Deus que esta Páscoa, hoje é dia de Páscoa, e que Jesus está dizendo: não, vocês não vão comemorar Páscoa, vocês vão fazer isto em memória de mim. O que? A Santa Ceia. Você vai receber o corpo, você vai receber o sangue de Jesus. Quem crê nessa palavra, diga eu. Então fica de pé e glorifica Jesus bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.